Ei, meu amor, seja bem-vindo! Stephanie, seja bem-vinda. Marilânia, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Em nome de Jesus. Vamos dar só um tempinho aqui pro pessoal terminar de entrar. Eu tô rindo do Alan porque ele tá aqui do meu lado, aí ele entrou na live também pra participar. Isso é que é marido, apoio moral. Ei, Pri, seja bem-vinda. Ei, Regina, bem-vinda. Brendinha, saudade de você. Sejam bem-vindas. Dá só mais um tempinho aqui para a mulherada ir entrando. E daqui a pouco eu chamo minha convidada especial. Dani, seja bem-vinda, Dani. Minha convidada já entrou aí, ó. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá, amiga? Simone, Aline. Gente, clica no coração aí, ó, pra ter um alcance maior do vídeo. Não sabia dessa não, mas a Priscila tá dando a dica aí, ó. Tá dando pra ouvir o áudio aí de fundo? O louvor que eu coloquei? Isso aí, vai clicando no coração aí. Marilene, Elaine, sejam bem-vindas. Marta. O Alan clicando no coração. Gente, vamos começar então? Vou baixar aqui um pouquinho o louvor e as meninas vão entrando. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um dos motivos de nós estarmos aqui é para realmente trazer algo que seja bênção na sua vida, para abençoar a sua vida de alguma forma. E uns dias atrás eu lancei aí algumas perguntas sobre o que vocês queriam ver aqui na live, pra gente poder falar. Uma das coisas que vocês me pediram foi para falar sobre gratidão, sobre como ser grato, o que é gratidão segundo a palavra de Deus, e me pediram, né, para poder discorrer um pouquinho desse assunto. Tem um salmo na Bíblia que eu amo demais, que é o Salmo 103. Eu vou ler um trechinho dele para vocês. Por quê? Porque nós conseguimos somente ser gratos ao Senhor, e a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, quando nós reconhecemos e nós entendemos tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Quando nós entendemos que nós não somos dignos de absolutamente nada e de tudo que nós merecemos e tudo que Ele tem feito por nós é por graça e misericórdia. Não tem mérito nenhum naquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então eu queria ler com você aqui o Salmo 103, um pedacinho do Salmo, para vocês entenderem aquilo que o salmista fala, aquilo que o salmista expressa diante do Senhor, para a gente poder chamar a nossa convidada especial da noite. Amém? Abre comigo aí Salmo 103 e eu vou ler um trechinho que ele diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que benefícios são esses? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. No versículo 10 diz assim: Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas
iniquidades. Então, quando nós entendemos que Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados ou segundo as nossas maldades, gente, já é motivo suficiente para a gente agradecer, para a gente ser grato ao Senhor por todos os benefícios e por todas as coisas que ele tem feito na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, o que é gratidão e como ser grato também em dias difíceis, em momentos difíceis. Queria chamar minha convidada especial, Nath, entra aí, chama aí, faz a chamadinha aí para eu te colocar online comigo. A Nathalie, gente, ela é professora do Carisma, Seminário Teológico Carisma, foi nossa professora, foi minha professora e do Alan. E ela, pensa, gente, na aula que eu apanhei, pensa numa aula que eu quase morria de chorar. Ela dava aula, ela dá ainda, né, aula de louvor, vida de louvor, e de fato ela vive aquilo que ela realmente que ela canta, que ela ensina. Então, para falar de gratidão, eu quis trazer a Nath e ela aceitou. Vou colocar ela aqui, peraí. E ela aceitou, porque é alguém que a gente consegue realmente ver a gratidão através da vida dela. Então, tá conectando. Ei, gatinha! E aí? Seja bem-vinda, amiga. Em nome de Jesus. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo Tá, bem? eu tô. Gente, eu tava tão nervosa que um pouquinho antes eu liguei pra Nath. Falei, Nath, pelo amor de Deus, minha filha, ora aí que eu tô toda suando, minha mão tá suando. A gente Segura. orou junto aqui. A Nath, como eu falei, ela foi nossa professora no Carisma. Ela dá aula de vida de louvor e, de fato, ela expressa, ela vive aquilo que ela canta e que ela ensina. E eu acho que ninguém melhor do que você, amiga, para poder falar um pouquinho sobre gratidão com a gente e dar, né, alguns testemunhos daquilo que o Senhor fez na sua vida e tem feito. Mas eu queria começar a nossa live hoje perguntando para você o que é gratidão, o que você entende, o que você pode nos falar sobre a gratidão. Bom, primeiro, boa noite para quem tá chegando aí. Eu acho que agora que você me chamou, quem só segue a mim, não segue você, vai começar a chegar por aí, né? Então a gente vai Ah, dando uma leve enroladinha pra pra galera galera. chegar. Mas boa noite, né, para todo mundo que já tá aí com a gente. Espero que a gente possa ter mais um momento. Ei, Luiz! Vai entrar um monte de homem aí, você tá ligada, né? Não tem problema não. Esse é um tema que é bom, que atinge todo mundo. É verdade. A gente está vivendo um tempo muito maluco, né? Então, é importante a gente refletir sobre como a gente deve se comportar nesse tempo. Porque a gente reclamava que não tinha tempo. E agora o que a gente mais tem é tempo, Tem. né? Então, a gente precisa ponderar, né, e refletir sobre o que fazer agora que a gente tem tanto tempo para a gente não gastar o nosso tempo com coisas fúteis, né, com coisas que não vão acrescentar nada para a gente quando isso tudo passar, né? E que, de fato, tragam algo produtivo para a gente esperar com perseverança nesse tempo, até que tudo isso passe. Porque eu não sei para vocês, gente, mas para mim tá sendo muito tenso. Gente, misericórdia, tá muito tenso ficar só em casa. Eu já tinha uma rotina, já estava com uma rotina de ficar mais em casa, né, por causa do Gabriel. O Gabriel é muito grudado comigo e eu não consigo, às vezes, fazer muitas coisas porque eu preciso, né, armar toda uma logística. Quando as pessoas vão marcar compromisso comigo, eu tenho que fazer um discurso para explicar que eu tenho que armar uma logística, porque minha mãe não fica sozinha com o Gabriel. Minha mãe já tem 70 anos, né? E ela não aguenta o pique dele.
Então, eu já estava com uma rotina de ficar mais quieta em casa, mas eu tinha minhas coisas para fazer, tinha aula, e justamente nesse semestre eu marquei um monte de viagem para dar aula. Eu estava toda feliz, ai que bênção, glória a Deus. Não vou ficar em casa, vou poder ver gente que é da minha altura, que entende o que eu falo, que eu entendo 100% do que fala. Eu já estava super feliz. De repente, começa a desmarcação ali, desmarcação aqui, e todo mundo tem que ficar quieto em casa. Exatamente. E aí, nesse tempo louco, a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente não pode fazer as coisas que a gente gostava, né, que a gente tinha costume de fazer. A gente não pode estar com as pessoas. Gente, eu nunca senti tanta falta de presença. Eu já tenho uma linguagem de amor difícil, que é tempo de qualidade, né? E olha que coisa, né? Aquelas coisas que só Deus faz e que a gente só vai entender lá no céu. Eu que tenho essa linguagem de amor, que é tempo de qualidade, eu gosto de presença, eu gosto de ficar ali conversando, né? De bater papo, de comer junto. Fala em comer, não, misericórdia. Mas eu gosto disso. Ainda fui casar com um bendito de um policial que viaja Brasil inteiro e não tem uma rotina. Então eu já sofria, né, um pouco com isso, de sentir falta, né, de presença. Mas agora, meu Senhor, tem dia que eu tenho vontade de chorar, de saudade de estar com as pessoas, né, de aproveitar a companhia mesmo das pessoas. Então, assim, pra mim tá sendo muito tenso ficar só dentro de casa. E com isso, a nossa alma, né, as nossas emoções, elas ficam desorientadas. Eu não sei vocês. Talvez só eu seja meio descontrolada, né? Mas, gente, vem tudo à tona, né? Tava brincando aqui, não vamos falar de comida, não. Porque misericórdia, gente. A gente quer comer o dia inteiro, a gente quer comer o mundo. Cozinha fica Bom, bagunçado todo dia, toda hora. Gente, não, agora eu vou falar uma coisa. Gente, a pia é um dilema que a gente só deve entender na eternidade. Porque eu acho que brota vasilha o dia inteiro. Eu não dou conta mais de lavar vasilha. Eu não tô aguentando. Eu passo na porta da cozinha, eu olho pra pia, eu já tenho vontade de chorar. Não, isso porque só tem eu e Giovanni. O Gabriel, ele quase não suja muitas coisas. Mas eu olho pra pia e eu falo, Senhor, o que é isso? E parece uma coisa, comer, né, gente? É uma coisa que parece ser tão pequena, mas que aí vai juntando com uma outra coisa, que também parece ser pequena, e de coisa pequena em coisa pequena vai virando um negócio que daqui a pouco a gente está em tempo de surtar, né? E eu tenho percebido que quando a gente fica muito assim, há uma tendência no nosso coração, sabe para quê? Quem arrisca? Quando a gente fica muito estressado, quando a gente fica muito, né, agitado e às vezes até meio perdido, a gente fica aflito, a gente fica angustiado. E aí a nossa boca começa a murmurar. Exato. E eu vou te falar uma coisa. A murmuração, ela não tem absoluto... Isso mesmo, aí a Rosana acertou. Reclamar. Murmuração, ela é o oposto da gratidão, gente. Né? Antes de falar sobre a gratidão em si, a gente precisa falar sobre a murmuração. Porque ela ela começa muito sutil. Né? Às vezes a gente vem com um pensamento e se a gente não manda esse pensamento embora, ele vai fazendo ninho na nossa cabeça. E daqui a pouco, de tanta gente pensar, a gente começa a ter sentimentos. E aí, se a gente está pensando em coisas negativas, a gente, consequentemente, começa a ter sentimentos negativos.
E aí esses sentimentos, eles começam a nos levar a agir de maneira negativa. Então a gente começa a ficar para baixo, a gente começa a ficar emburrado, a gente começa a ficar impaciente, irritado, com tudo, com todos, com pequenas e com grandes coisas. Então é muito difícil lidar, né, com esse perigo da murmuração. E eu quero só ressaltar aqui os significados de murmuração. De acordo com o dicionário, murmurar, porque vocês sabem que quem foi meu aluno sabe que eu sou a louca do dicionário, né, gente? Murmurar significa resmungar, falar com voz baixa, olha isso. Falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, quando a gente começa a murmurar, a gente está dando vazão, né, para coisas negativas. É falar mal da situação que a gente está vivendo ou da pessoa com quem a gente está convivendo. Enfim, seja lá o que for o alvo da murmuração, mas a Bíblia diz que a murmuração, ela é pecado, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. E isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que é uma coisa boba, tô reclamando mesmo, porque eu não tô aguentando, e é isso aí. Mas, gente, murmurar é pecado. E eu tô sendo muito sincera, eu tô tendo que me policiar demais, porque não tá fácil, né? Eu tenho uma criança de 3 anos e eu tô maluca. Surtando. Você quer falar? Fala aí, amiga. Eu tô lembrando de uma frase do Nicodemos. Ele fala o seguinte, que quando nós murmuramos, né, principalmente contra Deus ou com qualquer situação, quando nós murmuramos ou reclamamos, nós estamos falando com Deus que ele não tem a capacidade de governar o universo ou a nossa vida do jeito que nós achamos que deveria. E aí a gente vai pecar contra Deus de duas formas. Por quê? Porque a gente peca contra a onipotência dele, né? Contra o poder dele e contra a onisciência dele, a sabedoria dele. E aí a gente começa a querer dar ordem para o Criador do universo de como ele deveria agir, que a gente não está concordando com as coisas que estão acontecendo ou que ele está fazendo. Verdade. Então, gente, isso é um pecado gravíssimo diante do Senhor. Não, eu e você falando... Eu acredito que essa questão da murmuração, ela tem raiz na rebeldia, né? De nós querermos dar ordem para Deus. Isso que eu ia falar. Você falando, me veio exatamente como essas coisas andam entrelaçadas. Tanto a rebeldia quanto o orgulho. Porque quando você começa a falar, Deus, mas olha aqui, esse negócio tá difícil demais, só não tá enxergando, não? Como é que vamos mudar isso aqui? A gente tá, assim, literalmente falando para Deus, eu, no seu lugar, não faria desse jeito, eu faria melhor. E aí, meu irmão, o negócio fica complicado, porque a gente sabe que Lúcifer caiu por causa do orgulho. Exatamente. E é sutil, né? É muito sutil. Exatamente. E essa questão do pecado, né? Da murmuração, que na verdade a gente já nasce com isso, né? Isso é do pecado do homem, né? Começa lá em Gênesis com Eva, lá em Lúcifer, né? Quando ele foi expulso e tal, e aí ele vai tentar Eva. E a Bíblia fala que a serpente, ela fala com Eva o seguinte, se você comer, você vai ser como Deus. Ou seja, então, nessa questão da rebelião, ainda tá, é uma linha muito assim, é muito complicado. Por quê? Porque o contrário da gratidão vem a ingratidão. E aí, quando a gente vai linkar as palavras, né, no dicionário, a gente vai ver aqui também, a gente vai entrar com rebeldia, com insatisfação. Ou seja, a questão da Eva lá, quando ela comeu, ela queria ser como Deus. Ou seja, ela não estava satisfeita, ela não era grata com aquilo que Deus já tinha feito e como Deus já tinha criado. Então, ela queria ser como Deus. Então, ela já estava insatisfeita e aí ela come do fruto. Então, o pecado ele já entra na humanidade. E é natural do ser humano já ser assim, né? Nascer com ingratidão, com a murmuração, com todos os ãos. É verdade. A gente precisa aprender
a se relacionar e a reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós e ainda faz. Eu estava procurando um versículo aqui, vou tentar achar um versículo aqui sobre o negócio da rebelião. Pode ir falando aí se você quiser, que eu vou tentar achar ele aqui. E a gente precisa tomar tanto cuidado, né? Porque é como você falou, por causa do pecado, a Tamara tá falando, pra que isso, Eva? Não é, gente? Oh, meu Deus, pra quê? Mas já foi, né? Agora já foi. Graças a Deus que o segundo Adão veio e resolveu a parada. Senão a gente tava lascadíssimo. Mas Exatamente. é tão sutil, porque às vezes a gente começa, né, com um pensamentozinho de, nossa, não tô aguentando mais. E aí a gente vai dando vazão, e esse negócio da insatisfação, ele vai abrindo um buraco dentro da gente, porque a gente começa a ficar descontente com as Exato. coisas que estão ao nosso redor, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente já viveu. Tava conversando isso com o Giovanni, não sei se foi ontem ou se foi hoje. Ontem, na hora da gente dormir. Nem lembro o que surgiu de assunto e a gente estava falando exatamente da nossa tendência de ficar descontente com pequenas coisas e esquecer todas as coisas grandiosas que o Senhor já fez. E aí a gente começa a reclamar por causa das pequenas coisas, e aí a gente abre espaço no nosso coração para que outros sentimentos muito ruins que desagradam ao Senhor venham, e aí o negócio desanda, né? E tem um sentimento também que tá atrelado a isso aí, que é a comparação, né? A gente fica Verdade. insatisfeito e começa a comparar. Nossa, gente, começa a se comparar e começa a comparar a vida do fulano, do Beltrano, Sim, e a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? é. A gente até ministrou sobre isso lá na igreja uma vez. Eu lembro do pastor Washington, o Washington da Infância Protegida, ele Uhum. conversando com a gente sobre isso, e ele deu um exemplo, né, a respeito dessa questão da comparação. Aí ele conta que ele estava aconselhando um casal que queria divorciar. E aí sentou para conversar com esse casal e não tinha nada, problema nenhum, ninguém tinha caído em pecado, nada, motivo nenhum para divorciar. E aí o Espírito Santo mostrou para ele, né? Foi assim, foi algo de Deus mesmo que ele fez um combinado com o casal e foi direto para a esposa. Ele falou com ela assim: olha, vamos fazer o seguinte, você você vai ficar. Vocês vão começar a fazer atividade física juntos, né? E dentro desse mês, acho que eles deu um mês para eles, mais ou menos, para a próxima conversa. E dentro desse mês, você não vai entrar na sua rede social por mais de 5 minutos. E se você entrar, você vai ser monitorada pelo seu marido o tempo todo. Aí ela assustou e tal, e ela questionou ele, né? Por quê? Ela falou assim: sabe por quê, minha irmã? Porque o pecado da comparação é um pecado gravíssimo. Às É vezes verdade. você divorciar do seu marido porque você está vendo a vida maravilhosa que você queria ter e você está vendo as suas amigas terem e começa com essa comparação. E aí, às vezes, uma amiga posta que recebeu um café da manhã do marido em casa, né, no quarto e tal, e você não recebeu. Só que você não sabe o motivo dele ter levado o café da manhã se na noite anterior ele bateu nela. E Verdade. aí ele foi trazendo isso e de fato, depois de um mês, ela parou, né? Eles voltaram lá e estavam completamente transformados. Por quê? Porque de tanto fazer essas comparações, ela começar a ver a vida dos outros e achar que é tudo perfeito, ela começou a comparar com o casamento dela, começou a ficar insatisfeita e queria divorciar simplesmente por causa disso, Sim. Só né? aproveitar e Eu mandar achei um beijo. Deixa eu só mandar um beijo para um amigo meu que entrou aqui. Não sei se ele ainda tá aí. Rodrigo, te amo. Um beijão. Ele tá morando nos Estados Unidos. Fiquei muito feliz de ver ele entrando aqui, dando um oizinho. top. Eu achei o versículo aqui de Romanos, que a gente estava falando sobre a rebelião aquela hora, Ah, top. está lá em Romanos 9:20, que fala assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa
para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um de desonra. Ele está falando o seguinte, né? De nós começarmos a questionar e se rebelar contra Deus das coisas que ele faz, da forma que ele faz. Então, assim, a ingratidão, né, ou a murmuração, ela está atrelada nesse sentimento de rebeldia, de ir contra Deus e contra as coisas que o Senhor está fazendo. E uma coisa, gente, vai puxando outra. É o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Olha só, a gente está falando de murmuração, né? Aí vem a rebeldia, a gente já puxou o orgulho. E aí, com essa questão da comparação, sabe uma outra coisa que vem? Inveja. Por quê? Exatamente. Porque você começa a olhar o outro, a vida do outro, e aí aquilo que você falou, a gente começa a pensar assim, mas por que não é comigo? E a gente é muito tentado, assim, em coisas que às vezes a gente nem imagina. Um exemplo disso, eu já passei por duas situações, assim, muito gritantes, que me marcaram, que o Espírito Santo me deu um sacode e falou, opa, vamos voltar para a terra aqui, vamos, né, corrigir isso aí. Primeiro foi quando eu estava tentando engravidar. Eu não ovulava, né, eu já tinha feito vários exames e já tinha um diagnóstico desfavorável para engravidar. Então, eu fiz 2 tratamentos para tentar induzir a ovulação e não deu certo, nenhum dos 2 deu certo. E eu estava para iniciar um 3º tratamento. Aí, nesse período, entre o 2º e o 3º, várias amigas minhas começaram a engravidar. Mas assim, várias. Oh, Tinha uma amiga minha com pouquíssimos meses de casada. Ela nem queria engravidar. E aí, ela, acho que esqueceu de tomar o remédio, não teve dinheiro para comprar, uma coisa assim. De repente, puf, engravidou. Gente, quando ela foi contar a notícia, eu não consegui disfarçar, porque quem me conhece sabe que meu rosto, ele fala tudo. Às vezes quem nem me conhece, quando me olha, fala assim, gente, coitada, ela não tá bem, porque meu rosto fala. Então, às vezes eu posso ficar muda, mas o que eu faço com o rosto já conta tudo que eu tô sentindo. E aí, quando ela veio me contar, eu não consegui disfarçar, obviamente, né? Eu nem consegui dar os parabéns para ela. O meu semblante caiu na hora. Eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E esses pensamentos começaram. Ah, pois é. Você tentou fazer tudo certo sua vida inteira. Você tentou honrar a Deus a sua vida inteira. E agora, olha o que você está passando. Ela nem queria. E Deus já abençoou. E aí começou aquele monte de sugestão na minha mente, né? E eu tinha tudo ali para ficar desolada e arrasada. E aí, quando eu saí do banheiro, o Espírito Santo falou comigo assim: você precisa tomar cuidado, porque já tem uma ponta de inveja no seu coração. Gente, isso veio como um soco no meu estômago, porque é muito difícil a gente admitir que está tendo esse sentimento, que a gente sabe que é um sentimento horrível. Ele é assim, ele é amargo, né? A inveja, ela é amarga. E aí, eu ter que admitir que eu já estava começando a sentir inveja, olha, não foi fácil. E aí eu percebi que, de fato, eu não estava olhando para o que o Senhor já tinha feito na minha vida. Né? Aquilo me trouxe uma ingratidão por tudo que eu já tinha vivido, por todos os milagres que eu já tinha presenciado, por tantas provas da fidelidade de Deus que eu já tinha experimentado na pele. Eu nem consegui me lembrar dessas coisas e eu fiquei ali focada naquilo que eu não estava conseguindo, que era engravidar. Agora, recentemente, eu passei por uma outra situação, que foi essa coisa de ficar vendo, né? A rede social, gente, ela é um negócio muito doido, né? Exato. Que ao mesmo tempo que ela pode ser uma bênção, tipo aqui agora, né? Para edificar, para levar uma palavra de paz, de esperança, né? De renovo para as pessoas, ela pode ser também um instrumento para acabar mesmo com a vida de muita gente. E de uma maneira muito assim,
né, leve, que começa com você ver uma ostentação de uma pessoa e aí você começa a pensar, nossa, mas nunca aconteceu isso aí comigo, eu nunca tive essa oportunidade. Ai, por que que todo mundo está indo dar aula lá fora e eu ainda não fui? Eu comecei a pensar. Falei, nossa Deus, estou aqui, tem 10 anos que eu sou professora, tem 10 anos que eu dou aula, e eu não fui dar aula fora do Brasil ainda, e esse negócio começou. Ó, a professora confessando pecado aqui. É isso mesmo. É. E esse trem começou, bem mineira nesse trem, ficar borbulhando dentro de mim. E eu falei, você quer saber? Vou parar isso aqui agora, porque isso não vem de Deus, eu não vou deixar essa semente de inveja começar a crescer aqui no meu coração. E aí eu, de fato, comecei, sabe, um exercício diário de mudar minha mente e de me esforçar para voltar minha mente para a palavra, né, para os princípios do Senhor. E aí foi tão interessante que assim, o Espírito Santo foi trabalhando mesmo no meu coração e num processo eu consegui sair desse momento em que eu comecei a ficar assim, nossa, mas nunca aconteceu comigo. E eu fui para um outro extremo, pela graça e misericórdia do Senhor. Que aí, com esse processo de lavar minha mente com a palavra, né, eu consegui me alegrar com as pessoas que estavam indo. E aí eu comecei a pensar assim, olha isso, Deus, por graça e misericórdia, me usou um dia para lançar uma semente na vida dessa pessoa. Porque eu vi pessoas que foram meus alunos no Carisma, indo dar aula fora do Brasil, indo mais longe que eu. E isso foi motivo de alegria para mim, quando eu comecei a ajustar o foco a minha lente e olhar para o que verdadeiramente importa, à luz da palavra de Deus, né? O meu sentimento foi mudando, porque meu pensamento começou a mudar, meu sentimento também mudou. E eu comecei a ser grata. E, de fato, eu agradeci ao Senhor pela oportunidade de ter lançado uma sementinha, de ter uma partezinha naquele chamado daquela pessoa que está indo lá para a Europa, dar aula, está indo mais longe que eu. Glória a Deus por isso. E aí eu fiquei pensando como de tempos em tempos a gente precisa sondar o nosso coração. Porque a Bíblia fala que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. E quando a gente menos espera, tem ali alguma coisa, alguma sementinha por causa da natureza do pecado que ainda está na gente, né? E se a gente não ficar o tempo inteiro sensível, a gente cede mesmo e a gente acaba agindo à altura desses sentimentos e aí o negócio fica muito complicado. Você já reparou que às vezes eu já fiz isso demais, misericórdia, Senhor. Já fiz isso demais, eu já vi muita gente fazendo isso. Ao invés de quando a gente é confrontado, né, igual você foi pelo Espírito Santo ali, de reconhecer o erro e pedir perdão e acabou, a gente começa a dar argumento para Deus, para Ele nos abençoar. E aí a gente começa a usar, não, Deus, porque eu sou tua serva. Porque eu sou dizimista e ofertante fiel. Porque eu abandonei tudo para ficar com o Senhor. Então o Senhor tem que me abençoar. Né? E aí a gente começa a querer dar sugestões ou explicações para Deus por que tem que abençoar a gente. Argumentos, né? Demais. A gente começa a dar argumento para Deus por que ele tem que abençoar a gente. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso. E depois o Senhor foi me quebrando e falando, Bruna, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, minha filha. Assim, né? Como cristã, não. Tem até um texto na Bíblia que ele falando sobre perdão, né? Deus falando sobre perdão. Acaso um servo, o patrão ele tem que ficar agradecendo o servo toda hora que ele serve a mesa? Da mesma forma, ele falando sobre o perdão, tá? Acho que lá em Lucas 17. Da mesma forma, não fica esperando tapinha nas costas quando você tem que fazer aquilo que é correto, por exemplo, no caso do perdão, né? É sua obrigação perdoar, é sua obrigação
tentar ser íntegro, Olha. viver de forma íntegra e que honra a Deus. É sua obrigação ser dizimista e ofertante fiel. Então, independente daquilo que a gente está fazendo para Deus, é a nossa obrigação ser dessa forma. E isso não quer dizer que ele tem algum... O fato de nós estarmos assim, de sermos assim, não quer dizer que ele tem mais alguma obrigação conosco, né? Ou que ele tenha alguma obrigação conosco, né? Porque, na verdade, Deus não tem obrigação nenhuma com a gente. Deus não deve Nenhuma. nada pra gente. Então, e aí a gente tem essa tendência de começar a cobrar a Deus. E isso sendo sempre impulsionada pela rebeldia, pela murmuração, pela insatisfação. Jó 41, se eu não me engano, eu até anotei aqui. Ele fala isso, Jó 41, 11. Abre lá pra gente ler, Jó 41, 11. Ele fala assim, olha: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo do céu, porque o que está debaixo de todos os céus é meu. Então a gente tem a tendência de achar que Deus tem alguma obrigação com a gente, de que Deus tem que retribuir a gente pelas coisas que a gente faz por ele. E a gente se esquece que, na verdade, é o contrário. Nós é que temos uma dívida eterna com o Senhor. E somos nós que precisamos retribuir ao Senhor por todas as coisas que ele tem feito e faz por nós. E se Deus não tivesse que fazer mais nada por nós hoje, só o fato dele ter nos dado a salvação já estava suficiente. Exatamente. Aí a gente entra, então, já que a gente já falou tanto sobre a parte, né, de não ser grato, aí a gente entra no ponto da gratidão. O que é a gratidão? Gratidão é o reconhecimento. É você aprender a reconhecer aquilo que já foi feito, aquilo que você recebeu e que talvez você nem merecia. No nosso caso, não é talvez, é certamente a gente não merecia, né? A gente não merecia nada de bom, porque nós fomos contaminados pelo pecado. Nós nascemos corrompidos, né? Então, quando a gente fala sobre a gratidão, a gente precisa entender como ela funciona aos olhos de Deus, né? E o texto que é fundamental para a gente olhar para a gratidão com os olhos de Deus é o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Uhum. Em tudo, dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente ter uma vida de gratidão é a vontade de Deus. Quando nós escolhemos ser gratos, nós estamos vivendo parte da vontade de Deus. Aí a gente fica aqui, né, cantando 1 milhão de coisas. Senhor, eu quero viver essa vontade. A gente chora, a gente ora. Mas a gente não conhece a palavra para entender que viver a vontade de Deus passa também por ter um estilo de vida de gratidão. Gratidão é você olhar para o Senhor e, apesar de qualquer coisa que esteja desfavorável, você reconhecer que tudo que o Senhor já fez é mais do que suficiente. Que ainda que agora tudo desmoronasse, não importa, porque tudo que ele já fez foi mais que suficiente. E nós temos vários textos, vários textos que falam sobre gratidão. Mas um outro que eu queria ressaltar, aqui a gente é crente raiz, tá? A gente tá usando Bíblia de papel mesmo, no caso. Demora mais um tiquinho, mas é raiz. Efésios, capítulo 5. Passou um carro meio louco aqui buzinando. Efésios, capítulo 5,
É um texto que faz muitos alertas para a gente, né? E lá no versículo 18, começa um trecho que é muito conhecido e muito falado. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí a maioria das pessoas para aqui. Só que não tem um ponto final, tem uma vírgula. E significa que o texto vai continuar. E ele continua com o quê? Ele continua com a explicação de como a gente se enche do Espírito. Então, primeiro, o enchimento hoje, né, do Espírito, ele é uma ação nossa. Aqui não diz, e eu vos encherei do Espírito, mas diz, enchei-vos, ou seja, se encham, vocês, é uma responsabilidade nossa. Então, em primeiro lugar, é isso que a gente precisa entender. A gente fica cantando, enche-me, 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 ok, beleza, mas é uma responsabilidade nossa. Aquelas que não aguentam ficar sem falar disso. Mas é verdade, porque a gente canta um monte de coisas sem entendimento. Sem isso aí não adianta o povo ficar com raiva de eu falar. Fui dar aula no lugar aí esse início de ano, foi uma confusão, porque o povo ficou com raiva. Mas, gente, é verdade, a gente canta um monte de coisas sem entendimento. Então a gente fica cantando enche-me de ti. Beleza, vamos relevar. Mas a gente tem que ser consciente de que é uma responsabilidade nossa. São as nossas ações, são as nossas escolhas que vão determinar se nós vamos ser cheios do Espírito ou não. Porque uma coisa é, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, e aí a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus. Agora, o andar no Espírito é esse enchimento constante que vem com essas ações. E aí o texto continua explicando como é que a gente se enche do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E o versículo 20? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha quantas ações são descritas aqui para nos mostrar a nossa responsabilidade de nos enchermos do Espírito. São as nossas escolhas de falar de coisas espirituais, de falar da palavra, de cantar coisas espirituais, de cantar de coração para o Senhor, de ter uma vida de gratidão e de se sujeitar uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de gratidão, não é só a gente pensar que é a vontade do Senhor, porque isso aí já seria muito mais do que suficiente. A gente tem que entender que gratidão é uma das ações que nos permite nos enchermos do Espírito, para que nós possamos andar no Espírito e dar frutos para a glória do Senhor. Quer falar, amiga? Tem um texto que eu separei também, que está lá em Colossenses 3,16, que ele fala assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí eu fui olhar, né, no dicionário o que esse gratidão aqui, né, ou ações de graças em algumas versões fala, né, no dicionário bíblico. E aí ele vai falar o seguinte, que gratidão é uma condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Uou, é um estado de alegria, satisfação e deleite. Volta, fala de novo, pausadamente, por favor. Gratidão é a condição espiritual
de alguém governado pelo poder da graça divina. Ou seja, é quando a gente entende que o que nos governa é a graça de Deus, é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, é Ele que nos perdoou, nos restaurou, nos salvou e continua fazendo isso conosco. Então é uma condição, é um estilo de vida do cristão, de entender, né, de viver de forma que reconhece o governo de Deus na vida dele ou na sua vida. E aí, diferente disso, né, seria, no caso, a insatisfação, que a gente já falou, a ingratidão, a rebeldia, né, que é o descontentamento, e aí a gente se voltaria contra Deus. Então, tem alguns temas, alguns versículos na Bíblia também que eu separei aqui, que eu vou ler aqui também, que ele vai falar sobre sacrifícios de gratidão. E eu achei interessante essa palavra sacrifício, porque de fato, gente, quem não consegue reconhecer aquilo que Deus fez por ele, não consegue render sacrifícios de gratidão a Deus. É uma pessoa completamente dura de coração, soberba, que acha que não depende de Deus. Então, o ser humano é assim, né? E eu acho que se fosse tão fácil assim reconhecer Deus em todas as coisas, não seria um sacrifício de gratidão a Deus sempre, né? No Salmo 50, 14, fala assim, olha, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Salmo 50, 23, fala assim, a gratidão é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Então, assim, é um sacrifício. A nós agradecermos a Deus, nós reconhecermos aquilo que Deus faz por nós, para Ele, soa como um sacrifício, né? É agradável aos olhos do Senhor, é sinal de honra ao Senhor. É porque a gratidão, ela deixou de ser natural para nós. Porque a natureza do pecado não é uma natureza de gratidão. Não é uma natureza que fica satisfeita, às vezes, com pouco. É uma natureza ambiciosa, né, corrompida. Então, é uma natureza soberba. Então, a gratidão, ela precisa ser um sacrifício e ela se torna para nós uma escolha. A gente não pode achar que num belo dia a gente vai acordar lindamente e normalmente vai fluir uma gratidão do nosso coração. Sem a gente fazer um esforço de meditar, de pensar maduramente a respeito do que a palavra de Deus diz, a respeito de quem Deus é, do caráter de Deus, os atributos de Deus. Quando a gente coloca o foco nisso, na pessoa de Deus, na palavra de Deus, aí sim a gente começa a ter a oportunidade de escolher um estilo de vida de gratidão. E aí se torna um sacrifício, porque às vezes está tudo desfavorável. Mas como nós lemos aqui, nós agradecemos por tudo. Mesmo aquelas coisas que não fazem sentido para nós. Mesmo aquelas coisas que aos nossos olhos são desagradáveis, são desconfortáveis. E aí o sacrifício de fato chega ao Senhor como um aroma suave, porque sai do nosso coração com sinceridade, apesar de, né, tudo e tantas coisas, mas nós escolhemos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, agradecendo, porque nós confiamos nele, no poder dele, ainda que a gente não entenda, né? Porque como você falou mais cedo, a gente fica querendo que Deus nos dê explicações, né? Às vezes a gente, além de argumentar com Deus, a gente quer que ele nos dê explicações. E eu sempre dou um exemplo com relação ao meu filho. O Gabriel, ele gosta muito de pula-pula. E às vezes tem alguma situação que eu preciso que ele saia do pula-pula e ele não quer sair. E aí eu não vou ficar ali 15 minutos explicando para ele por que ele tem que sair do pula-pula.
Porque ele não tem maturidade para entender, ele tem 3 anos, ele só quer brincar. Pra você ter ideia, ele não quer nem dormir. Se deixar, ele só vai dormir quando ele realmente, assim, ó, esgotar as forças. Ele não tem maturidade para entender determinadas coisas. Então, quando eu preciso que ele saia, eu vou lá e tiro. Eu não fico lá gastando tempo explicando para ele, porque eu sei que ele não vai entender. E aí a gente quer cobrar explicações de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente assim, sai do pula-pula. Mas não, Senhor, eu quero pular, eu quero brincar. Sai do pula-pula. Não, mas por quê? E aí começa a birra, igual o Gabriel faz. E é um escândalo. Quem passa na rua acha que a gente está matando ele. E aí, né, a gente fica olhando pensando assim, mas gente, se eu tentasse explicar, você não ia entender. Gente, Deus é nosso Pai. Exatamente, Deus é nosso Pai. A gente fica fazendo birra, querendo que Ele explique as coisas pra gente, mas Ele não nos deve explicação, porque Ele é nosso Pai. E ainda que Ele tentasse nos explicar, tem algumas coisas que a gente não tem maturidade para entender. Então, a gente tem que obedecer, a gente tem que se submeter. E a gratidão nos ajuda, porque quando a gente acerta esse foco, né, a gente olha para circunstâncias que não estão do jeito que a gente gostaria, mas a gente escolhe ser grato, a gente escolhe reconhecer tudo que Deus já fez. E a gente consegue... Sim. Desculpa, pode falar, amiga. E a gente consegue se submeter no meio das circunstâncias desfavoráveis. Pode falar. Eu acho que a gratidão, ela nos coloca no nosso lugar. Porque a gente começa muitas vezes a achar que nós somos autossuficientes. E aí, quando a gente tem que reconhecer que é Deus quem faz por nós, por meio da gratidão, a gente se coloca no nosso lugar. Ei, abaixa a bola, porque sou eu quem faço na sua vida. Sem mim, você não é nada, né? E aí a gente começa nessa questão da submissão, do reconhecimento, exclui completamente o mérito. Né? Deus não nos salvou por mérito. Deus não faz por nós por mérito, né? Porque o ser humano, ele é meritocrata. Ele quer... Não, eu fiz, então eu quero receber. Mas não é assim. É por graça, é por amor, é por misericórdia. Então, quando a gente começa a entregar esses sacrifícios de gratidão a Deus, eu acho que a principal coisa que acontece ali é sacrificar a nossa carnalidade, de reconhecer que é Deus quem faz por nós e que nós não temos capacidade alguma de fazer alguma coisa sem Ele. Agora, pra gente, né, ir caminhando pro encerramento, que eu tô vendo aqui a hora já tá... Gente, passou rapidão, né? Passou rápido. A Tamara tá falando aí, sai do pula-pula porque sim, é isso mesmo, porque sim e pronto, né? É como eu brinco às vezes, eu falo, vem aqui, só e daí, tranca o dente e vem aqui, né? Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, porque a gente tá lá, Mas assim, caminhando pro final, o que a gente precisa ter em mente, acima de qualquer coisa, é que a nossa gratidão, ela não pode ser baseada principalmente nessas coisas terrenas. Exato. Qual é o principal motivo de gratidão? A nossa salvação. Exato. A certeza que nós temos de que passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Isso é o foco. A Bíblia fala que se nós vivermos, né, desejosos ou só preocupados com as coisas terrenas, nós somos os mais infelizes, né, da face da terra. Mas que o nosso foco ele tem que estar naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor vai nos conceder na eternidade. O principal motivo é a salvação, não existe outra coisa. Sim. Não existe outra coisa. Para finalizar aqui, eu coloquei, né, eu anotei Romanos aqui 3, que vai falar sobre o pecado do homem, né, a real, como é que eu falo? A real condição do homem, né? E aí eu anotei que a gente só consegue ser grato de fato quando igual a gente falou mais cedo, quando nós reconhecemos quem nós somos e aquilo que Deus fez por nós, né? Sim. Então, assim, tem muitas vezes a gente
tem aquela questão da autossuficiência, da soberba, de achar que nós somos superiores e que Deus nos deve alguma coisa, mas é quando a gente vai lá ler Romanos 3, né? Romanos, ele anula completamente o mérito de receber algo da parte de Deus. Ele nos mostra exatamente como nós somos. Né, que nós somos pecadores, que nós somos destituídos da glória de Deus, mas ainda assim o Senhor nos amou, nos resgatou através da fé, não por algo que nós fizemos, né? Através da fé em Jesus. Por isso que ele nos concede a salvação. Então, Verdade. o principal motivo da nossa gratidão e do nosso amor a Deus é a salvação. E quando a gente reconhece isso, a gente consegue adorá-lo em momentos difíceis e a gente consegue adorá-lo em momentos fáceis, né? Porque ser grato, quando tá tudo bem, é maravilhoso. Mas ser grato, né? Como Paulo era, como Paulo foi, recebendo açoite, passando fome, naufrágio, é completamente diferente. E aí ele vai falar que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então a gratidão é algo que a gente aprende. Isso Né? A gente mesmo. não nasce sendo grata, a gente aprende a ser grata, a gente desenvolve a gratidão com o passar do tempo. Exatamente. Né? Verdade. Então, para a gente terminar, amiga, canta um louvor para a gente aí, abençoa a gente com essa voz maravilhosa que Deus te deu. E a gente vai orar no final para a gente poder salvar a live aqui. Não sei se E vai dar eu espero, tempo. em nome de Jesus, termos abençoado a vida de todo mundo que tá prestando atenção aqui no vídeo, né? Que está participando com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma pergunta aqui pra gente também, pode mandar. Se a gente não conseguir responder nesse vídeo, a gente responde nos stories ou em algum outro vídeo que a gente conseguir fazer junto depois. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Desculpa a gente não conseguir, né, ficar respondendo, que a gente começa a falar, mas que Vocês Deus não perdem o abençoe muito raciocínio também, gente. vocês. A gente vai, né, começa a falar e vê alguém quer dar tchau, quer mandar beijo, aí acabou. Mas deixa eu ver se vai funcionar o negócio aqui, peraí. Tá. Uhum. Se desligar antes de você acabar, eu volto, hein, pra terminar de cantar. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos o teu sacrifício, reconhecemos a coisa mais preciosa que o Senhor poderia fazer foi morrer naquela cruz por nós, e nós te agradecemos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Gente, obrigada por vocês estarem com a gente. Faltam 10 segundos para encerrar o vídeo. Nath, obrigada. Deus te abençoe. Te amo muito. Obrigada a todo mundo que Gente, esteve conosco. Um beijo. Deus abençoe.